Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 17 de março de 2022. Aqui na Espanha, 22 horas e 4 minutos, no Brasil, 18 e 4. A BTC segue desenhando essa grande cunha triangular, que ficou bem ampla, né, com a amplitude movimentacional muito extensa. E lembrando que a explosão ascendente que redunda dessa cunha triangular é proporcional ao tamanho do triângulo que antecede a explosão. A explosão, obviamente, pode ser ascendente ou descendente, mas é muitíssimo provável que a gente vá presenciar uma explosão ascendente, justamente porque os demais indicadores estão dando conta disso. Já já eu vou olhar esses demais indicadores. A gente basicamente testou aqui a aresta superior dessa cunha triangular. A gente paulatinamente está perdendo amplitude movimentacional para se desdobrar nessa mega pernada ascendente que vai levar a BTC em direção a no mínimo 80 mil dólares. Aqui no gráfico da grande banda de VWAP mensal, a BTC já formou vários corpos reais de candle na banda superior, acima da VWAP mensal, que está em 40.400, agora a BTC está em 40.721. Lembrando que o que era uma resistência agora é um suporte, então 40.400 passa a ser o nosso piso, o nosso suporte. Já foi uma resistência que foi inúmeras vezes testada, né? Aí foi rompida naquele pump do dia 16 de março e agora a gente segue cedendo a força gravitacional da VWAP mensal, que também tem essa função de ficar sugando ali o preço para ela. Mas a gente deve superar essa força gravitacional para poder romper esses dois topos aqui na altura de 45, 46 mil dólares, que é a aresta superior desse grande retângulo de acumulação que está aprisionando a BTC até que ela consiga se livrar e buscar nessa pernada os 80 mil dólares no mínimo, propalados nessa pernada impulsiva que vai ser a grande estocada final dessa onda 3 no semanal. Esse indicador aqui, tem muita gente me perguntando, ele tem relação com a quantidade de novos endereços ativos dentro da blockchain da BTC. Vocês vejam que a gente está iniciando aqui novos recordes em termos de endereços ativos na rede. Lembrando que sempre que o aumento de atividade na rede com recordes de novos endereços ativos começa a se desdobrar, a gente inicia um movimento de amplitude ondulacional comprador e quando essa atividade na rede começa a arrefecer, a gente inicia um esgotamento das forças compradoras, iniciando uma amplitude ondulacional vendedora. No nosso caso aqui agora, a gente está iniciando um amplo movimento comprador, já que os recordes de endereços ativos na rede estão começando a acontecer nesse momento, nesse período. A gente veio de um arrefecimento da atividade na rede, agora a gente está num novo superaquecimento da rede. Pessoal, tem muita coisa acontecendo. Aquela ordem executiva da Casa Branca, do Joe Biden, determinando a regulamentação do mundo cripto pelas agências federais norte-americanas já estão surtindo efeito. Agora, duas agências federais norte-americanas, a Federal Trade Commission e a Consumer Financial Protection, é como se fosse o Procon norte-americano. Essas duas agências federais norte-americanas estão colocando em prática essa regulamentação. E, enfim, agora o arcabouço de proteção regulatória dos usuários de criptografia fica mais amplo. Isso é bom para o mundo cripto. Esse ponto de inflexão regulatória em algum momento teria que acontecer. Muita gente acha que isso vai inibir a criptografia. Pelo contrário, os institucionais, na verdade, só vão aportar pesadamente no mundo cripto quando, na verdade, o marco legal regulatório que está em tramitação no Congresso norte-americano for aprovado. Mas enquanto isso não acontece, esse tapete regulatório dentro do Executivo Federal norte-americano vai pavimentando o que vai ser o antecessor do verdadeiro marco legal que vai sair da Casa Legislativa Federal norte-americana e que deve ser replicado por outras legislações de outras jurisdições mundo afora. A União Europeia vai no mesmo caminho.
um pacote de regulamentação das criptos na União Europeia, já deu mais um passo em direção à ratificação. É muito provável que a União Europeia, com essa mega crise energética startada pelo bloqueio do gás natural e do petróleo russos, vai acabar impondo algum nível de restrição para mineração de criptos que exigem prova de trabalho, proof of work, para confirmar as transações, mas isso, nada que o mercado não possa ajustar. A BTC seria a principal afetada, mas o que o parlamento da União Europeia deve fazer é criar algum nível de compensação e não partir para a proibição, como já ficou meio que delineado nessa primeira votação, que acabou evitando a proibição da mineração de criptos à base de Proof of Work, que gasta muita energia, justamente porque as placas de computador que confirmam as transações são obrigadas a solucionar equações muito complexas e acaba consumindo muita energia. E em contraponto a isso, existem as novas gerações de criptoativos que confirmam as transações através de prova de estaca, Proof of Stake, onde o validador deposita uma estaca e, se ele não validar as transações de acordo com os protocolos, ele perde a respectiva estaca. Gente, tem muita coisa acontecendo nesse mega bloco que está se formando no planeta entre Rússia e China. Agora a Rússia e a China estão liderando conversações com uma série de países da Eurásia, né, que envolve a Europa e a Ásia. Rússia, China, Cazaquistão, Quirguistão, Bielorrússia e Armênia. Eles estão em avançadas tratativas para criar um novo padrão monetário internacional fora desse sistema que eles chamam de sistema unipolar dos Estados Unidos. Isso aqui é uma palavra, é uma expressão bonitinha para destronar o dólar norte-americano dessa posição de divisa única como contrapartida de aquisição de commodities energéticas. Na verdade, a própria Arábia Saudita já está sendo assediada para integrar essa União Econômica da Eurásia, que vai impor essa nova divisa cambial internacional em contraponto ao dólar norte-americano. Eu avisei aqui no canal que o dólar estava no final do seu reinado e agora a Rússia e a China lideram essa movimentação. A China está se aproveitando de toda essa hecatombe geopolítica e essa mega crise de hiperinflação dos Estados Unidos, que colocou o Federal Reserve numa posição altamente sensível e complicada, onde se correr o bicho pega, né? Se eles aumentam as taxas de juros, eles colocam os Estados Unidos numa mega recessão. Se ficar, o bicho come. Se eles não fizerem nada, o dólar americano literalmente vai para o buraco, com uma hiperinflação galopante. Enfim, a Rússia e a China vão surfar esse momento geopolítico para destronar o dólar. Muito provavelmente a Arábia Saudita deve encontrar um ponto de inflexão e é bem provável que o Yuan acabe sendo o novo petrodólar, o Petro-Yuan. Tudo isso conflui e alimenta essa caminhada da BTC em direção a $1 milhão, o que vai acontecer entre 2026 e 2027. Essas conversações entre Rússia e China, elas muito provavelmente vão redundar no destronamento do dólar norte-americano, do seu império de contrapartida contra a aquisição de commodities energéticas. A gente está vivendo uma verdadeira Bretton Woods 3 e, portanto, desembarcar do mundo cripto num cenário como esse é muito mais do que uma insanidade. É literalmente rasgar dinheiro. Gente, a gente está muito próximo de romper essa camada resistencial aqui imposta por esse retângulo acumulacional e se desdobrar nessa pernada impulsiva em direção a no mínimo $80 mil. Sair do mundo cripto nesse momento é uma insanidade. Vocês vejam que alguns articulistas já começam a mudar o discurso, principalmente os cavaleiros do apocalipse, dizendo que essa história de inverno cripto não era bem assim. Vocês vão ver que já quando a BTC romper esses dois topos aqui na altura de 46 mil dólares, o que deve acontecer nos próximos dias, talvez nas próximas semanas, mas eu acredito que vai ser antes,
Muita gente boa vai mudar o discurso e vocês vão se lembrar de mim. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.